Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês sobre o mercado de escanteio. E hoje eu trago esses jogos aí para que vocês possam analisar comigo, né? Eu dei aí a ideia de vocês escolherem aí um jogo, mas como foi o primeiro dia da minha ideia, eu vou mandar aí dois jogos que vocês escolheram aí, do Vasco e do River Plate, e um jogo que eu vou fazer uma operação no final vai ser do Náutico. Então fica comigo aí até o final do vídeo para vocês entenderem o que vai acontecer em cada jogo. Vocês que pediram, viu? Eu vou analisar os jogos que vocês pediram, beleza? Sobre o robô, eu vou soltar o robô mais 8 aí, mais 8 asiático total, lá no meu grupo do teste do robô, a partir das 9 horas da manhã do dia 20, beleza? Se você tem uma banca, se você tem gestão de banca, se você tem emocional e quer ganhar dinheiro a longo prazo nas apostas esportivas, aí o robô é para você, beleza? Pois é uma ferramenta profissional, não é todo mundo que utiliza esse tipo de ferramenta. Ela tem oscilações, isso é normal em qualquer investimento. Se você for apostar na bolsa, investir, entre aspas, na bolsa, vai ter momento que você vai perder, momento que você vai ganhar. No Bitcoin a mesma coisa, nas criptomoedas a mesma coisa, jogos NFT a mesma coisa, mas no final do mês, aí é o que vale. Tem que ficar positivo, senão não é profissional. Profissional é quando ganha. Profissional pode perder também? Pode, mas é um momento, beleza? Então, se você leva a sério ou se você quer levar a sério as apostas esportivas, o robô é para você. Agora, se toma um head, toma dois, aí rapaziada, você ainda é amador nas apostas. Desculpa falar assim, mas aqui eu tenho que falar a verdade. Eu não posso aqui ficar tentando convencer você a apostar comigo, convencer você a testar o meu robô e não falar a verdade para você, beleza? Aqui eu não vou ficar mentindo, eu não vou ficar tentando persuadir ninguém. Aqui eu falo o seguinte: a verdade é essa: gestão emocional e virar a chave para as apostas esportivas. Tem um seguidor meu aí que ele me manda quase print todas as vezes que ele tem uma aposta, seja red, seja green, seja reembolso. É o Francisco. Ele tá lá comigo no meu Instagram, não vou falar o valor aqui da banca dele, mas ele tá comigo há um tempão já. Sabe o que aconteceu? Ele tá sendo metódico. Ele dobrou a banca dele, rapaziada, só seguindo as minhas apostas, beleza? Então, fica esse relato aí para você. Tem outros relatos aí de outras pessoas que só estavam perdendo e começaram a ganhar, mas isso significa que eu vou ganhar sempre? Não, rapaziada, é impossível ganhar sempre. Então, mantenha a calma. Se você quer ainda, Rafael, quero levar as apostas esportivas de modo profissional mesmo, quero levar a sério. Então entenda, liga aí o modo Buda, certo? Assim, ó, tomou o head, fica tranquilão, porque o head ele vai acontecer sempre. Beleza, fica tranquilo. É uma virada de chave na sua vida de apostador, beleza? Não quer usar mais a palavra apostador, quer usar investidor? Pode usar, mas não vai mudar, beleza? Vai continuar apostando e investindo, independentemente da palavra que você vai usar. Então, eu vou deixar o link aí na descrição para você ter acesso ao meu robô, lembrando esse adendo aí que eu deixei, beleza? É uma ferramenta, então ela sempre vai ter head, vai ter green e reembolso, beleza? Fica aí esse adendo aí para vocês. Olha, vou começar a analisar aqui os jogos que vocês pediram. Vou começar pelo do Vasco e o que vai acontecer no jogo do Vasco da Gama. Olha só, esse jogo vai começar às 7 horas da noite. Me pediram muito aí nos comentários para eu trazer esse jogo, então vai aí, tá? Se você quiser que eu faça alguma análise de algum jogo da quarta-feira, deixa aí nos comentários também, mas aí eu só vou analisar um, beleza? O jogo que tiver mais like ou comentário eu vou trazer aí para vocês. Olha, o jogo da ida, como vocês podem ver aqui, ó, o Vasco fora de casa aqui, ó. Vasco e Operário deu 1-1. Olha só, deu 37 ataques perigosos para o Operário, 21 para o Vasco, 4 escanteios para o Operário e 1 para o Vasco, beleza? O Vasco ganhou o primeiro tempo, o Operário foi lá e empatou o jogo no segundo tempo, deu uma apertadinha no Vasco. O jogo ele não teve muito chute a gols, teve 3 do Vasco e 2 do Operário. E o Operário ele foi mais efetivo que o Vasco, porque chutou 2 vezes e fez um gol. O Vasco, para fazer um gol, teve que fazer 3 chutes a gol. Então o Operário, teoricamente, foi mais ofensivo que o Vasco, beleza? Olha, foi um jogo bem truncado, sem muitas chances de gol e ataques.
e poucos escanteios. Mas o jogo da ida normalmente ele é assim, tá? O jogo da volta, ele normalmente ele é mais corrido, beleza? Até porque vai ser o jogo decisivo. O Vasco é uma equipe que cede muitos escanteios jogando em casa, é verdade. Eu particularmente não gosto do Vasco para marcar escanteios. A média de escanteios cobrados do Vasco é 3,6, é uma média muito baixa. É um time que também não faz muita pressão nos adversários quando joga em casa, com média aí de 49 ataques perigosos, beleza? Depois dessa vitória aí do Vasco de 3-0 em cima do Fortaleza, levantou a moral aí dos jogadores, tá? Eu até mandei uma aposta aí no meu grupo lá, que era o Coutinho para chutar pro gol e deu green, beleza? A sorte é que o Vasco ele vai decidir esse jogo em casa, porque se fosse fora de casa, rapaz, ia dar um trabalhão esse Operário, mesmo jogando de fora, vai ser uma dor de cabeça aí pro Vasco da Gama, beleza? Olha só, o Vasco não faz muitos escanteios em casa. Olha só a quantidade que ele cede. Aqui foi fora da curva contra o Lanús e contra o Palmeiras. Nos outros jogos você pode ver que ele fez pouquinho, mas olha só como cede escanteios. Cedeu 10 para o Sport, 11 para o Flamengo, 5 para o Lanús, 11 para o Palmeiras e 7 para o Fortaleza, mesmo ganhando o Fortaleza de 3-0. Então já percebeu que o Vasco dá espaço? Grave essa informação aí, beleza? Olha, o Operário é um time realmente que dá dor de cabeça. Eu gosto muito do Operário na Série B, principalmente em casa. É um time muito aguerrido, muito parrudo na Série B. Só que o Vasco, né, não tá muito bem das pernas, mas com essa vitória aí, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Olha, apesar de vir queda na quantidade de escanteios, aqui, ó, vou mostrar para vocês o Operário, ó. 6 contra o Criciúma, 6 contra o Avaí, 4 contra o Curitiba e 3 contra o Cuiabá. Esse aqui são jogos fora de casa. Então vocês estão percebendo que o Operário está tendo aí uma redução na quantidade de escanteios, mas é também por causa, pessoal, do nível de enfrentamento. Olha só, o Coritiba e o Cuiabá são times bem parrudinhos aí na Série B, então a gente até entende o porquê que o Operário fez menos escanteios, até porque ele também ganhou aqui do Cuiabá, então ele deu mais espaço para o Cuiabá e o Cuiabá fez 6 escanteios, beleza? Então, entendendo toda a mecânica dos números, tem que entender a mecânica dos números, beleza? Olha, só que tem uma questão aí, mesmo fora de casa, o Operário ele tem a média de 5,6 escanteios, mas é também por causa de um nível de enfrentamento menor das outras equipes comparado ao Vasco, beleza? A média total aí das equipes juntas é 9,2, beleza? Olha só a média desses dois. Olha, aqui se o Vasco ele sair na frente do resultado, o Operário aí ele não vai ter força para cumprir a linha total asiática da partida. Então, tá vendo aqui, olha só, total de escanteio asiático 9,5. Eu não confio de pegar essa linha. Realmente eu acho que essa linha não vai ser batida, rapaziada. O Vasco, até ele fazer o gol, né? E se ele fizer, ele não vai fazer tantos escanteios assim. Eu não espero que o Vasco faça tantos escanteios até fazer o gol e o Operário, quando for devolver, né, dar uma resposta aí, não acredito que vá passar de 9 escanteios esse jogo. Então aqui eu não pego mesmo esses escanteios totais asiáticos, mas há duas apostas possíveis aí nesse jogo. É uma delas se o Vasco estiver próximo do gol, assim, se o Vasco ele estiver apertando, atacando, chutando, cruzando, se o Vasco ele estiver bem perto aí de fazer o gol, aí sim, rapaziada, vale a pena você fazer uma aposta aí na Betano, beleza? E se o Operário ele tiver com 0 escanteios, tá vendo aqui, ó, escanteios do time, Operário 3,5 escanteios. Eu não acho que o Operário faça 4 escanteios na partida, mas eu tô muito confiante aí que o Operário faça pelo menos 3. Aí sim, rapaziada, aqui, ó, vou até voltar aqui, ó, Operário, ó, pelo menos 3 escanteios no jogo ele faz aqui, ó, 3, 4, 6, 6, 5, 4, 11, 6, 4. Esses números aqui que eu falei são os escanteios do Operário fora de casa aqui, ó, sempre marca 3. Só esse último jogo aqui, Azuris, mas já foi muito longe lá no Campeonato Regional do Pará,
que o Operário fez 2 escanteios. Mas olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos últimos 10 jogos, o Operário sempre fez 3 escanteios. Então, se você tem a Betano, beleza? Espera aí esse jogo passar o tempo, ver se o Vasco tá dando uma pressionada, se o Operário não tá fazendo pressão também no Vasco, e aí você entra no mais de 2,5 escanteios do time do Operário ao vivo na Betano, beleza? E se o jogo ele tiver corrido no fim do jogo, aí sim, rapaziada, vale entrar nos escanteios no fim da partida, pois as duas equipes possuem bons números de escanteios no fim do jogo. É o que eu faria nesse jogo se eu fizesse alguma aposta. Eu só vou entrar nesse jogo se eu ver uma ótima oportunidade mesmo, até porque esses jogos aí são bem tensos, beleza? Decisões de vagas na Copa do Brasil, beleza? Olha, o próximo jogo que eu vou fazer análise aí que vocês me pediram vai ser o do River versus o Platense. Teve gente aí que botou bastante aí nos comentários. Então é esse jogo aí que eu vou analisar também, beleza? Olha, o River nos últimos 5 jogos contra o Platense aqui, ó, em casa. Olha só, o River ganhou os 5. Eu vou filtrar aqui River Plate em casa, beleza? Olha só como o Platense ele é freguês do River Plate. 2-1, 2-1, 2-1. Olha só o River, 7 escanteios, 6 escanteios, 10 escanteios, 9 escanteios e 5 escanteios. Em todos os jogos o River fez 5 escanteios em cima do Platense e fez aí os gols para poder vencer o Platense, beleza? Olha, o River nos últimos 4 jogos em casa, ele ganhou o primeiro tempo. Olha só como o River Plate ele é forte em casa no primeiro tempo. Ganhou do Boca Juniors de 2-1 no primeiro tempo, 3-1 no Vélez, 2-0 no Barraca Central, que é uma baba completa, né? E o Independiente Del Valle na Libertadores também ganhou o primeiro tempo de 3-2 e o resultado final do jogo foi 6-2. O River tá amassando geral, beleza? Então, presta atenção, o River no primeiro tempo tem uma porcentagem de fazer gols. Eu vou falar aqui para vocês, porque quem analisa o mercado de escanteio também tem que analisar a faixa de gols das equipes, até porque se você está entendendo que aquela equipe vai fazer uma quantidade de escanteios antes de fazer o gol, como é que você vai saber quando acontece isso? Analisando a faixa de gols da equipe, beleza? Então isso sempre eu levo em consideração, nem levo, às vezes eu nem levo aqui para vocês, mas como vocês me pediram para fazer análise, então tá aí a informação, beleza? Ó, dos 0 aos 10 minutos o River não tem gol nenhum. De 10 a 20 e de 20 a 30, o River ele tem 19% de gols, só que a maioria dos gols do River Plate no primeiro tempo é depois dos 35, que chega a 25%. Beleza? Isso eu estou falando de gols no primeiro tempo. Então, até o River fazer o gol, ele pode aí fazer alguns escanteios. E até mesmo quando o River faz o gol, ele continua fazendo escanteios. Isso também se mostrou no confronto direto contra o Platense, beleza? Apesar do Platense ser o freguês do River, o Platense está no G8, rapaziada. Olha só. É a parte de playoff do Campeonato Argentino, olha só. Platense está aqui com 23 pontos e parece que ele vai conseguir aí se classificar, porque o nono está com 16 pontos. É possível que o Platense não consiga a classificação, mas eu acho muito difícil, porque o Platense, ó, tá relativamente aí numa fase média para boa, beleza? Nos últimos 5 jogos aí, ó, teve 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Então o Platense não tá tão mal das pernas aí, beleza? O Platense ele não marca muitos escanteios, é verdade, nem cede muito também, mas mais cede do que marca, beleza? Nem faz tantos gols no primeiro tempo, então isso pode ajudar o River aí a fazer alguns escanteios antes de fazer o gol. Olha só o Platense no primeiro tempo nos últimos 4 jogos. Não tem gol marcado e nem sofrido, rapaziada. E olha só, dos últimos 4 jogos, o Platense ele cedeu aí mais de 5 escanteios nos últimos 3. Olha só, 7 para o Sarmiento. Olha, Ginásio La Plata já foi um time bom. E o Racing, que é um time parrudo, aqui ó, cedeu 9. Então o Platense, quando pega times fortes aí, ele realmente
cede escanteios. Ó, Argentino Júnior cedeu 5, Vélez cedeu 7. Só o São Lourenço aqui que ele não cedeu, mas é porque também o São Lourenço ganhou o jogo. O Platense aí foi atrás e não conseguiu nem fazer 5 escanteios. Então, presta atenção aí, beleza? Olha, as duas únicas apostas que eu poderia fazer nesse jogo aí do River Plate seria o Race 5 do River. Eu acho que é o meu computador, rapaziada, que tá dando aí algum lag, alguma coisa. Eu vou verificar isso na próxima vez, até porque isso tá me atrapalhando. Eu peço desculpas aí para vocês, beleza? Olha só, River Plate é uma das únicas apostas que eu faria aqui nesse jogo, mas teria que estar pagando para mim aí 1,90, quase 2, porque o risco existe aqui, beleza? Aqui eu não pego aqui, ó, River, escanteios do time mais de 5.5, eu pegaria aqui, ó, River no mínimo aí 1,90, Race 5, mas é ao vivo, beleza? 1,53, nunca que eu pego essa cotação para essa aposta, beleza? E a outra aposta é o mais 3 asiático no primeiro tempo com o robô, se ele apitar. Mas eu acho que o robô não vai apitar essa aposta pela média de escanteios do primeiro tempo, até porque o robô só apita se tiver uma média interessante aí no primeiro tempo. E essas duas equipes, pelo que eu tô vendo, não tem, então o robô não vai filtrar, beleza? Olha, eu acho que esse jogo aí tem muito risco nos escanteios. Aqui seria melhor pegar a vitória do River Plate, beleza? Olha só, a vitória do River já está pagando 1,50, mas também não é uma odd desejável. O legal seria que pegar o handicap asiático menos 1 do River, mas eu não acho que ele vai cumprir essa linha de handicap, porque eu não acho viável pegar, porque o River não tem cumprido essa linha e dos últimos jogos o River não fez contra o Platense mais de 2 gols de diferença. Para quem não sabe, essa linha aqui de handicap asiático menos 1 é o seguinte, o time ele tem que ganhar de 2 gols de diferença, 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, tem que ter 2 gols de diferença para a vitória ser completamente vencida. Se o time ele ganhar por 1-0, 2-1, ou seja, diferença de 1 gol, a aposta é reembolsada. Então pega aí o ao vivo do River Plate aí pagando no mínimo 1,75, que vale a pena. Quando chegar lá nos 30 minutos do primeiro tempo, se o River não tiver feito gol, vale a pena pegar, até porque aqui vou mostrar para vocês novamente, ó. Olha só, o River Plate não ganha nos últimos 3 jogos 2 gols de diferença do Platense, nem no primeiro tempo ele ganhou, ó. Então toma cuidado, beleza? O Platense no primeiro tempo é enjoado, olha só. Prestou atenção, rapaziada? É isso, não é porque eu só aposto nos escanteios que eu não sei o handicap asiático, eu só me adaptei melhor nos escanteios e me especializei e criei métodos validados aí nos escanteios, beleza? Mas não significa que eu saiba apostar no handicap asiático ou no mercado de gols, beleza? Fica esse adendo aí, não é só porque eu faço uma coisa que eu não sei fazer outra, é só porque eu sei fazer melhor uma do que a outra, tá show? Então vamos lá. E o último jogo aí, sim, eu tenho uma aposta aqui para vocês, que é o jogo do Náutico e do São Paulo. Eu quero muito assistir esse jogo. O Náutico ele precisa reverter aí o resultado e vai vir babando para cima do São Paulo. Vai ser literalmente uma aflição para quem me entendeu aí, beleza? O Timbu vai partir para cima, vai vendo, hein? São Paulo, não sei não. O Náutico não tem muitos gols no primeiro tempo, é verdade. Olha só o Náutico, ó. O Náutico ganhou de 2-0 do Confiança. Tudo bem que o Náutico está na Série C, o nível de enfrentamento realmente é menor do que o do São Paulo. A quantidade, né, de equipes que o São Paulo joga é muito mais difícil do que a do Náutico, mas presta atenção aí, fica aí para você entender. O Náutico, como eu falei, ele não marca muitos gols aqui no primeiro tempo. Ó, Juazeirense na Copa do Nordeste, Retrô, América de Natal, ele fez aqui, ó, Botafogo da Paraíba, Brusque. Então aqui, mesmo o Náutico pegando equipes mais, assim, humildes, né? Ele mesmo assim não fez o gol no primeiro tempo. E isso vai ser bom pra gente, você vai entender, fica aí. O Náutico ele tem uma média aí de 6 escanteios cobrados em casa nos últimos 7 jogos. É claro que, rapaziada, entenda o nível de enfrentamento, beleza?
O São Paulo, ele marca muito pouco escanteio. O São Paulo é um time que eu não gosto de apostar fora de casa. Aqui, ó, desculpa. Eu não gosto de apostar no São Paulo fora de casa nos escanteios. Ele nem marca muito, ele cede até uma boa quantidade relativamente. Mas olha só, rapaziada, um escanteio 3, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 4. Olha só, nesses jogos todos aí, o São Paulo em nenhum momento fez 5 escanteios. Então, o São Paulo ele não aspira confiança para a gente poder depender dele para marcar escanteios, beleza? Dos últimos 9 jogos do São Paulo, ele fez aí, cedeu, né, aí 5 escanteios e vocês vão entender o porquê. A média dele de escanteios cobrados é 2,8 e 5,8 escanteios cedidos, beleza? Olha só, mesmo se o São Paulo for para cima, a probabilidade é que o São Paulo faça pouco escanteios. Olha, aqui eu vou apostar todas as minhas fichas aí no Timbu do Nordeste, que é o Náutico Capibaribe. O Náutico, ele realmente é um time interessantíssimo de se apostar. Eu vou ficar ligado nele lá na Série B, beleza? E o que vai acontecer aqui, ó? Preste atenção, aqui nos aflitos vai ser um peso lá pro São Paulo. Já tem mais de 25 mil ingressos vendidos, beleza? Olha só, tem 2 apostas, até 3 apostas aí que você pode fazer. Handicap asiático do Náutico nos escanteios. Aqui, ó, handicap 0, pagando 2. Olha só que aposta show de bola, rapaziada. O que isso significa? Se o Náutico empatar em quantidade de escanteios no final da partida contra o São Paulo, a aposta é reembolsada. Então, se o jogo terminar 2 escanteios para o Náutico, 2 para o São Paulo, a aposta é reembolsada. Mas se o Náutico terminar somente com um escanteio de diferença para o São Paulo, a gente ganha a nossa aposta. A gente só perde aqui se o São Paulo fizer mais escanteios que o Náutico, o que eu acho muito difícil, até porque o Náutico aqui precisa reverter o resultado e a probabilidade de fazer um gol primeiro é do São Paulo. Claro que o Náutico pode fazer um gol e o São Paulo ir para cima, mas mesmo assim eu não estou confiante que o São Paulo vá fazer os escanteios. Se você não quiser arriscar nessa aqui, não, Rafael, eu quero arriscar só na quantidade de escanteio. Beleza, aqui, ó. 1,72, paga menos, mas é mais seguro. Basta o Náutico fazer 5 escanteios, não precisa esperar terminar a partida que você vence a aposta. Ou o Race, se você quiser arriscar um pouco mais. Olha só, o Race é 2,30, beleza? Então fica aí as minhas impressões. Eu vou assistir o jogo do Náutico do São Paulo só depois que eu jogar a minha bola, que ninguém é de ferro, né? Eu vou jogar aí um só site maneiro aí. Quem não gosta, né, rapaziada? E depois daquele banho, daquela janta maneira, eu vou assistir esse jogo aí. E fica comigo aí, beleza? Tamo junto, um grande abraço para todo mundo. Valeu, rapaziada.